Pessoal, separei 10 ações onde a gente revisou esse lucro projetado, payout, e vamos ver como ficaram os dividendos projetados e também o preço teto projetivo. Fazendo aqui em ordem alfabética, começando pela BB Seguridade, se você quiser adiantar para qualquer outra ação, o vídeo está organizado em capítulos, é só olhar aqui na descrição e adiantar para onde você quiser. Lucro projetado de 9 bilhões de reais. A BB Seguridade já lucrou nesses 9 primeiros meses, pessoal, 6,8 bilhões de reais, então precisaria lucrar mais 2,2 para chegar nos 9 bi, e só no terceiro trimestre ela lucrou 2,6, então perfeitamente possível ela atingir esse lucro de 9 bilhões nesse ano. Payout de 90%, a gente atualizou isso aqui, estava um payout de 89%, colocamos logo para 90%, e eu acredito até que a BB Seguridade possa pagar um payout fortíssimo nesse segundo semestre, fazendo com que o payout para o ano vá lá para cima, lá para os 90 e poucos por cento. Dividendo por ação fica de R$ 4,17, o dividend yield projetado nessas cotações de R$ 33,27 é de 12,54%, exigindo 11%, o preço teto é de quase R$ 38, margem de segurança positiva por 14%. E só para vocês terem uma noção, retirando desses R$ 4,17 e dividendo por ação projetado R$ 1,94 que a BB Seguridade já pagou, teria ainda para distribuir referente a esse segundo semestre R$ 2,23, que dividindo pelas cotações atuais, seria um dividend yield em apenas um semestre de 6,7%. Agora, para o ano de 2026, o que a gente tem para a BB Seguridade é o seguinte, pessoal. Um lucro projetado caindo para 8,8 bilhões, e não sou eu que estou falando isso. O próprio executivo da empresa falou que o ano de 2026 deve ser um ano difícil, de lucros vacilantes, andando de lado e talvez caindo um pouquinho. Payout colocamos para 88%, tentando ser mais pé no chão aqui. Dividendo por ação fica beirando os R$ 4,00 e o dividend yield projetado ainda bem interessante na faixa de 12%. Exigindo 11%, preço teto de R$ 36,27, margem de segurança positiva por 9%. E se você estiver gostando do vídeo, não se esquece de deixar seu like e também se inscrever no canal Dividendo Complementar para fortalecer o nosso projeto. E é sempre bom a gente refrescar a memória para esse fato relevante que a BB Seguridade costuma divulgar ao final do ano. Em 2024 foi no dia 20 de dezembro, aqui está o montante total do dividendo do segundo semestre, e com esse valor já dá para a gente saber qual vai ser o dividendo por ação e muitas vezes aquela correria para a compra das ações quando a BB Seguridade anuncia esse dividendo. Para o Banco BMG, ticker BMGB4, preço atual de R$ 4,26, lucro projetado de 510 milhões de reais, antes estava aqui projetado em 500 milhões, payout de 50%, dividendo por ação de 37 centavos líquidos e o dividend yield projetado líquido fica de 8,72% nessas cotações. Exigindo 9%, preço teto de R$ 4,13, margem de segurança negativa por 3%. Aqui lembrando que o Banco BMG está numa crescente nos seus lucros. Nesse terceiro trimestre foi 148, se não me engano. Voltando no segundo trimestre foi 125. Para esse quarto trimestre precisaria lucrar 122 para chegar nesses 510. Perfeitamente possível. Ainda mais com aquela aquisição que ele fez dos 40% restantes da sua seguradora. Isso vai ajudar bastante nos lucros do BMG. Falando do dividendo, ainda teria mais uns 11 centavos para entregar para esse ano de 2025. Possivelmente ainda no mês de dezembro. E para o ano de 2026, a gente está projetando uma crescente nos seus lucros, indo para 525 milhões, também nada muito expressivo. Payout ainda de 50%, dividendo por ação nessa faixa dos 38 centavos líquidos. Dividend yield projetado de 8,98%, exigindo 9%, preço teto de R$ 4,25, atualmente R$ 4,26, praticamente em cima do preço teto, margem de segurança negativa por 0,22%. Agora falando da CEMIG, ticker CEMIG4, que está numa queda boa aqui, né, nas cotações, indo para a faixa dos R$ 11,00, saindo ali de 12,20, uma queda acumulada de quase 10%, apesar de que a projeção de lucro para os próximos anos de 2025 até 2027 não é nada boa, andando de lado aqui na faixa dos 4 bilhões de reais e ainda caindo para 2027, nessa faixa de 3,8, quando antes estava lucrando aqui 5,7, 7,1. Isso aqui também, né, pessoal, com lucros não recorrentes, advindos aí muitas vezes de vendas expressivas, desinvestimentos que a CEMIG vem fazendo. O dividendo por ação ficou interessante, mas para esse ano e para os próximos, ficando ali na faixa dos 70 centavos, projeção aqui recente do BTG Pactual, dia 14 de novembro. Vindo aqui para a nossa planilha de preço teto 2025, a gente está projetando um lucro de 4 bilhões, payout de 50%, às vezes a CEMIG costuma pagar 52%, 54%,
Dividendo por ação líquido fica na faixa dos 63 centavos e o dividend yield está em 5,68%, quase chegando aqui nos 6%. Preço teto é de R$ 10,43 nessa exigência de 6%. Margem de segurança negativa por 5%. Para 2026 a gente está sendo bem pé no chão, colocando um lucro projetado de 3,8 bilhões, payout ainda de 50%, dividendo por ação de 59 centavos, dividend yield de 5,37%, exigindo 6%, o preço teto é de R$ 9,85. Poderia até praticar um preço teto aqui de R$ 10, né? Margem de segurança negativa por 10%. Talvez a CEMIG 4 seja aquela tese de privatização, como está sendo aí com a Copasa, né? Que voou nas cotações, beirando aí os R$ 40. Mas não sei, né? A CEMIG também não tem aquele tag along, CEMIG 4. Não sei como poderia ficar essa situação. Para a Klabin, o BTG Pactual tem a recomendação de compra, mas se você olha aqui embaixo, eles não estão nem muito otimistas com esse EBITDA projetado para 2025 até 2027. Para esse ano mesmo, 7,6 bilhões de reais, sendo que nos 9 primeiros meses já reportou 6 bilhões de reais e tem aqui apresentado por cada trimestre na faixa dos 2 bi. Então, no mínimo, chegaria aqui aos 8 bilhões de reais. Em nossa projeção anterior, a gente estava colocando 8,2, mas colocando o pezinho no chão aqui, vamos manter os 8 bilhões. E aí, com esse payout de 15% sobre o EBITDA, né? Se vocês repararem, Klabin a gente coloca aqui em itálico esse lucro projetado, para indicar que não é lucro, é alguma outra coisa, né? Como a Vale também é outra coisa, a Petrobras é outra coisa. A Klabin, no caso aqui, é o EBITDA projetado. Com payout de 15%, dividendo por ação fica na faixa dos 19 centavos, líquidos de impostos. Esse ano a Klabin só tem pagado dividendos. Não entendi por que não pagou o JCP, mas está aí um valor líquido de 19 centavos projetados. Dividend yield de 5,5%, exigindo 5,5%. Preço teto de R$ 3,53. Basicamente, o preço atual de R$ 3,54 está em cima do preço teto. Margem de segurança está um pouquinho negativa, de 0,26%. Para 2026, aí sim a gente colocou esse lucro projetado para 8,2 bilhões. Lucro projetado não, né? EBITDA projetado. Payout ainda de 15%, mas um detalhe, isso aqui pode melhorar. Eu digo isso porque a Klabin já está diminuindo bastante a sua alavancagem. No terceiro trimestre do ano passado estava em 4,1 vezes e observe que foi para 3,7, agora 3,3, diminuiu bastante nesse terceiro trimestre de 2025 e pode ser que ela volte a pagar um payout ali na faixa dos 20% do EBITDA. De qualquer forma, mantendo o payout aqui de 15%, dividendo por ação fica na faixa dos 20 centavos, dividend yield projetado de 5,62%, dividend yield exigido de 5,5%, então preço teto aqui 2026 já fica na faixa de R$ 3,62, margem de segurança positiva por 2%. Se a gente colocasse de repente o payout para 20% aqui, pessoal, observe como o dividend yield já subiria de uma forma bacana, indo para 7,5% e o preço teto caindo para R$ 4,83. Margem de segurança já iria para a faixa dos 36%. Agora falando da MAHLE Metal Leve, ticker LEV3, que nos surpreendeu nesse terceiro trimestre. Reportou aqui principalmente esse fluxo de caixa fortíssimo de 545 milhões de reais nos 9 primeiros meses, né, pessoal? Não foi apenas no terceiro trimestre, mas se você comparar com o que ela tinha acumulado aqui nos 2 primeiros tri, 178 apenas, fazendo essa subtração, a gente tem ali 366 milhões de reais só no terceiro trimestre, ou seja, mais do que o dobro de todo o primeiro semestre. Então a MAHLE veio muito bem nesse terceiro tri, inclusive em matéria de lucro também reportou algo interessante, 187 milhões, atingindo um lucro acumulado de 472 milhões nos 9 primeiros meses. E com isso a gente teve que alterar esse lucro projetado aqui de 550 milhões para 620. Afinal de contas, com esse lucro de 472 já acumulado nos 9 primeiros meses, teria que lucrar no quarto trimestre uns 150 milhões para atingir 622, e a gente viu ali que está lucrando na faixa de 187, então é sim um lucro projetado bem pé no chão, esse 620 aqui. Payout de 60%, lembrando que ano passado foi 66%, dividendo por ação de R$ 2,63, líquidos de impostos, dividend yield projetado fica em 7,98%, exigindo 8%, preço teto de R$ 33, margem de segurança negativa por 0,29%, afinal de contas a cotação atual é R$ 33,03. Para 2026 o mercado está projetando aqui um lucro por ação na faixa de R$ 4,75,
Vindo aqui para nossa planilha de preço teto 2026, a gente está colocando esse lucro por ação praticamente no mesmo patamar do que o mercado está projetando, R$ 4,72, o que está gerando um lucro total projetado de 640 milhões de reais para 2026, ainda com payout de 60%, o dividendo por ação fica de R$ 2,72, dividend yield projetado de 8,23%, exigindo aqui 9%, exigência maior para esse ano de 2026, o preço teto fica na faixa dos R$ 30,22. E aqui eu falo para vocês, pessoal, esse aqui seria um preço teto que eu praticaria na Mali Metal Leve ao invés daqueles 33 ali de 2025. Mas lembrando que isso aqui não é recomendação de investimento, inclusive vocês podem baixar essa planilha que está na descrição do vídeo, é completamente gratuita, e calcular o seu próprio preço teto. Mas basicamente para mim aqui 2026 fica com margem de segurança negativa por 8,5%. Chegou a hora de falar de Petrobras, mas deixa eu avisar para vocês que aqui no canal a gente tem esse clube de membros que dá um foco especial em opções. Nessa playlist com 12 vídeos a gente tem praticamente um curso básico de opções, e nessa primeira aula aqui, na verdade, aula 0, eu te tiro do mais absoluto desconhecimento sobre o tema até a sua primeira venda coberta de calls para fazer aquele dividendo sintético, renda extra, principalmente se você tiver ações da Petrobras. E claro que não para por aí, a gente tem mais vídeos exclusivos para membros, tá tudo organizado nessa playlist aqui, vídeos para membros, custa apenas, pessoal, R$ 4,99, você vai ter acesso a muitos benefícios, tem as planilhas ainda, o nosso grupo no Telegram, que é bem legal, uma comunidade ali pequena e bacana, o pessoal tem bastante conhecimento, eu tô sempre lá tirando as dúvidas, conversando e aprendendo também com o pessoal, acho que vale muito a pena, estou esperando você lá em nosso grupo no Telegram. Agora sim, retomando com a Petrobras, e para esse segundo trimestre a Petro acabou de pagar uma parcela do seu dividendo, 21/11, caiu em nossa conta, a outra parcela vai cair no dia 22 de dezembro, o valor não é tão grande assim, né, nessa faixa aqui dos 30 e poucos centavos, e para esse terceiro trimestre o valor já é mais interessante, 47 centavos por cada pagamento. A Datacom vai acontecer ainda no dia 22 de dezembro, ou seja, a Petro está com a Datacom em aberto, pessoal. Pagamento no mês de fevereiro e também no mês de março. Vale a pena ressaltar que o valor líquido ainda não foi definido, a empresa vai fazer isso até o dia 11 de dezembro, então a gente vai ver se aqui vai ser JCP ou dividendo mesmo. E além desse dividendo do terceiro trimestre que ainda está em aberto, dá tempo de garantir isso aqui, você tem ali o dividendo do quarto trimestre que deve ter um anúncio lá para fevereiro, com Datacom em abril, pagamento também 2 parcelas, a primeira em maio e a segunda em junho de 2026. Possivelmente esse provento do quarto trimestre vai ser dividendo mesmo e não JCP, assim é o costume da empresa. E ainda tem, pessoal, essa expectativa do dividendo extraordinário, que no ano passado aconteceu o anúncio logo em novembro, aí a Datacom ficou para dezembro, pagamento também em dezembro. Esse ano tá todo mundo falando aí que a probabilidade é muito baixa, mas se o controlador quiser, ele pode solicitar sim a Petrobras que pague, ela tem caixa para isso. Falando agora de preço teto, nosso lucro projetado está aqui em 93 bilhões de reais, que na verdade isso aqui não é lucro projetado, é fluxo de caixa livre projetado, payout de 45% em cima desse fluxo de caixa livre, vai dar um dividendo por ação de R$ 3,00, já projeção líquida de impostos para esse ano de 2025, o dividend yield fica na faixa de 9,2%, nessas cotações de R$ 32,57, exigindo 9% para comprar as ações PETR4, você tem um preço teto aqui 2025 de R$ 33,30, margem de segurança positiva por 2,24%. Já para 2026 a coisa muda de figura, esse fluxo de caixa livre projetado vai um pouco para baixo. Isso acontece porque nesse ano de 2025, no primeiro trimestre, a gente teve um Brent ainda forte na faixa dos 70 a 80 dólares, mas o Brent agora está na faixa entre 60 e 70, isso querendo cair até para a faixa dos 50 e poucos dólares. Mas enfim, payout de 45% ainda, vai dar um dividendo por ação projetado de R$ 2,61, projeção líquida de impostos, dividend yield de 8%, exigindo 8% para comprar as ações PETR4, o preço teto é de R$ 32,63, margem de segurança positiva por 0,17%, porque as cotações hoje estão quase chegando em nosso preço teto 2026. Falando agora das ações da Marco Polo, se você está interessado, fique bem atento, tem informação interessante nesse vídeo aqui. Pomo 3 e Pomo 4, se você comparar, obviamente Pomo 3 estaria mais barato, está mais barato na verdade, R$ 6,97 versus R$ 7,35. O dividendo por ação que a Marco Polo paga para as duas ações é o mesmo, então o dividend yield projetado para Pomo 3
é melhor do que para a Pomo 4, mas o que eu quero mostrar para vocês é algo bem interessante. Observem a queda das ações Pomo 3. Isso aqui são as ações ordinárias. A queda desde o seu máximo até agora é 17%. E se você olhar, a queda da Pomo 4 é uma queda muito mais expressiva, de mais de 25%, saindo dos R$ 9,90 para os R$ 7,35. O que eu quero dizer para vocês é que as ações com final 4, as preferenciais, elas são mais voláteis. Se você comprá-la ao invés de comprar a Pomo 3, você estaria assumindo mais risco, até porque o dividend yield projetado é menor, mas em compensação o potencial de alta é muito maior. Observe que ela chegou aos R$ 9,90 e a Pomo 3 só chegou aos R$ 8,50. Então o investidor de Marco Polo tem que colocar na balança essa questão do risco-retorno. Se você olhar friamente aqui o dividend yield projetado apenas, claro que você vai escolher Pomo 3, mas se você considerar o potencial de alta dessas ações, Pomo 4 estaria mais interessante. Lembrando duas coisas: primeiro, que isso aqui não é recomendação de investimento, e segundo, que assim como o Pomo 4 tem um potencial de alta muito maior, tem um potencial de queda também muito maior. E digo mais, pessoal, o que atraiu recentemente os investidores para Marco Polo foi esse super dividendo de 76 centavos líquidos por ação, que vai ter a Datacom agora no dia 24 de novembro, famoso amanhã. Eu estou gravando esse vídeo aqui no domingo, dia 23 de novembro. E o que me chamou bastante atenção foi essa alta nas ações Pomo 3, subiu quase 10% aqui desde que anunciou, estava aqui nessa barrinha de baixa e de repente está aqui em cima, 10% de alta. Enquanto o Pomo 4, pessoal, subiu ali nem 5%. O que é que está acontecendo? Para mim, quem está correndo atrás desse dividendo está mais com cara de pessoa física, que não mexe tanto com o mercado, que procura as ações mais baratas, que está ali buscando dividendos, e as ações Pomo 4 não subiram muito, até porque quem visa mais essas ações são aqueles investidores com bastante dinheiro, os gringos principalmente, e essa questão do dividendo não é algo que chame tanta atenção assim. Os gringos normalmente estão procurando valorização, ações que vão subir bastante, com lucro projetado cada vez mais alto, e o que a gente viu para Marco Polo foi um lucro projetado caindo. Nesse relatório do BTG Pactual aqui, do dia 31 de outubro, a gente vê o lucro projetado de 2025 a 2027, 1 bilhão e 300, chegando a quase 1 bilhão e 600 para 2027. E se a gente for nesse outro relatório aqui de novembro já, onde eles mudaram a recomendação para neutro, né? Antes era compra, a gente vê que o lucro projetado para os próximos anos e para esse também de 2025 caiu, né? Tá aqui em 1 bilhão e 200 e em 2027 chegando em 1 bilhão e 400 apenas. Então o investidor de Marco Polo pode abrir o olho aí que de repente, após essa Datacom que vai acontecer amanhã, as ações podem voltar a cair forte, como estavam caindo já, né? Bom, vindo aqui para a nossa planilha de preço teto 2025, lucro projetado de 1 bi 200, payout está aqui em 110%, pessoal, por conta daquele super dividendo que a Pomo 3, Pomo 4 vai pagar aí, né? 76 centavos por ação. Fica ali o total dividendo por ação de R$ 1,05. Isso aqui já é uma projeção líquida de impostos. Dividend yield nessa faixa de 14%, 15%. Exigindo 15% para as duas ações, preço teto ficaria na faixa dos R$ 7,00. Teria margem de segurança para comprar Pomo 3 e não teria para comprar Pomo 4. Mas eu não iria muito por aqui não, pessoal. Olharia mais para o ano de 2026. Então, para o ano de 2026, a gente tem essa projeção de 1 bi 300 com 50% de payout. Aí o dividendo por ação já cai para essa faixa dos 50 centavos. Ficaria um dividend yield razoável ali de 7,5%. Exigindo 8%, o preço teto está em R$ 6,57. Margem de segurança seria negativa por 5%, Pomo 3, 10%, Pomo 4. Lembrando que após passar essa Datacom, é possível que as ações caiam. Primeiro que vai ter o desconto automático ali de 76 centavos nas ações. Então, Pomo 3, por exemplo, retirando aqui 76 centavos, já iria para uma cotação de R$ 6,21. Teria já uma margem de segurança positiva por quase 6% para comprar com essas considerações. Mas ela pode cair ainda mais por essa questão do dividendo ter passado, né, pessoal? Claro que a gente já viu muitas vezes as ações subirem após pagar um dividendo, após passar a Datacom de dividendo, na verdade, mas no caso de Pomo 3 e Pomo 4, como vinha nessa trajetória de queda e com essa visão pessimista do mercado com relação à empresa, pode ser que as ações voltem a cair de uma forma expressiva. Pessoal, agora falando sobre a Irani, faz tempo que a gente não fala dela no canal. RANI3 é o ticker da ação. Nos 9 primeiros meses, o lucro acumulado está aqui em 215 milhões de reais. Então a gente teve que atualizar na nossa planilha. Estava em 210 e agora vai para 260 milhões, o lucro projetado 2025.
E com isso, o payout de 50%, dividendo por ação sobe para 56 centavos, dividend yield projetado de 6,65%, exigindo apenas 6%, preço teto é R$ 9,40, margem de segurança positiva por 10,8%. Duas coisas para comentar sobre a Irani. Primeiro que nesse terceiro trimestre de 2025 ela diminuiu a alavancagem, 2,06 antes 2,26. O saldo de caixa melhorou 681 versus 586. Parece que a empresa está gerando caixa, isso é positivo. E o ponto que me chama a atenção assim de uma forma um pouco negativa da Irani é que volta e meia, pessoal, ela tem algum não recorrente. Nunca dá para saber quanto vai ser de fato o lucro da empresa, sempre vem algum não recorrente, seja positivo ou negativo, varia bastante. Aqui no segundo trimestre teve esse não recorrente de 18 milhões e também teve essa variação no valor justo dos ativos biológicos. É algo que tira um pouco a visibilidade do que pode acontecer, mas em todo caso a gente está projetando um lucro aqui para a Irani mais baixo no ano de 2026, indo para o patamar de 220 milhões, com payout de 50% ainda, né? Dividendo por ação fica de 48 centavos e o dividend yield projetado abaixo dos 6%. Exigindo 6%, preço teto é R$ 8,00, margem de segurança negativa por 6%. Agora falando da Home, que é outra empresa que a gente também não tem muita visibilidade nesse caso aqui, porque tem pouca cobertura dos analistas, né? A gente nunca sabe quanto ela pode lucrar de fato. Nos 9 primeiros meses de 2025, o lucro líquido ficou aqui em 53 milhões, o ajustado na mesma faixa dos 53, porém já ganhando de 2024, né? O ajustado em 2024 ficou apenas 47,5 e o lucro líquido mesmo 72,7. O que me chama a atenção nessa empresa é que desde 2022 até agora os lucros só vêm caindo. Observe aqui essa última linha, 217 milhões, 166, 116, nos últimos 12 meses 96, nos últimos 9 meses apenas 50 milhões de lucro. Como no terceiro trimestre a empresa lucrou nessa faixa dos 27 milhões, a gente está projetando para todo o ano aqui de 2025 um lucro de 75 milhões, um payout forte de 90%. Essa é outra coisa que eu percebi que a Home vem aumentando o seu payout. Vejam que a Home já pagou 3 JCP de 18 centavos nesse ano. Se ela pagar mais um, e aí tirando 15% para imposto de renda, o dividendo líquido vai ficar nessa faixa dos 60 centavos. É exatamente o que a gente está projetando aqui, um dividendo por ação de 62 centavos líquidos, gerando um dividend yield na faixa de 7,65%. Exigindo 8%, preço teto é R$ 7,70, margem de segurança negativa por 4%. E vejam que eu estou colocando um payout de 90%, isso aqui é muito forte. Para 2026, como a gente não tem muita visibilidade, basicamente a gente repetiu todos os dados de 2025. Falando agora de Taesa, a gente pegou o ticker TAE3, que é o mais barato dos dois. A gente nem vai falar de Taesa 11, pessoal, ou Klabin 11, qualquer coisa com units, que está pagando ali imposto de renda, mesmo que você venda abaixo de 20 mil no mês. Mas se você tiver algum lucro com units, você tem que gerar DARF, pagar imposto de renda. Então, muita cautela aí com esses tickers com final 11. A gente vai pegar aqui TAE3 com a queda acumulada de quase 8%, desde a sua máxima aqui, acima dos R$15. Já está abaixo dos 14, ainda muito caro, né? Mas será que o mercado está acordando e voltou a vender forte as ações da Taesa? E será que ela vai continuar caindo, né? 2 gaps de continuação aqui. Pode ser que as ações venham aqui para esses patamares onde estava anteriormente. O lucro acumulado nos 9 primeiros meses está aqui nessa faixa de 811 milhões de reais. Ela está lucrando ali em um trimestre acima dos 300 milhões, um lucro interessante. Por isso que a nossa projeção que estava em 1 bilhão vai ficar em 1 bilhão e 100 milhões, aumentando um pouquinho esse dividendo por ação, indo para a faixa aqui dos 96 centavos líquidos de impostos. Dividend yield de apenas 6,85%, mesmo com 100% de payout, exigindo 8,5%, né? Até porque está pagando 100% de payout. Preço teto fica na faixa de R$ 11,30, margem de segurança negativa por 20%. Para os próximos anos, até quem está recomendando venda aqui para a Taesa, no caso do BTG Pactual, acredita que a empresa vai aumentar os seus lucros. Observe nessa projeção muito fraca aqui, né, para a Taesa nesse ano de 2025, mas um crescimento para 2026 e para 2027 ainda mais crescimento. Claro que a gente sabe que a Taesa tem todo aquele problema daqui a uns 7 anos, né, o vencimento de grandes concessões da empresa, então tem que ficar com o olho aberto que não é só crescimento infinito aqui não. Para 2026 a gente tem então esse lucro projetado de 1 bi e 300,
100% de payout, vai dar um dividendo por ação de R$ 1,13, dividend yield projetado de 8,10%, exigindo 9,5%, aumentamos a exigência aqui, né? Passou o ano, a gente espera que a empresa continue crescendo e também tem essa questão de 100% de payout, então a exigência tem que ser forte mesmo. Preço teto de R$ 11,92. Vai lá, colocar um preço teto aqui de R$ 12,00 já está ok aí para a Taesa. Margem de segurança negativa por 15%, mas a gente vai ficar de olho nessas quedas de TAI 3, TAI 4. De repente, se entrar em um patamar interessante, a gente pode voltar a comprar as ações da Taesa.